Mank, filme que acabou de estrear na Netflix e é um dos fortes concorrentes ao Oscar. É sobre esse filme que nós vamos falar neste vídeo. Você fique por aí, hein? Sim, é verdade. Esse é um dos fortes concorrentes ao Oscar. O filme Mank, dividido pelo grande David Fincher, hein? Excelente diretor e tem um excelente elenco encabeçado pelo Gary Oldman. Vamos falar sobre esse filme que, sim, é um forte concorrente ao Oscar, como eu disse, e que acabou de estrear na Netflix. Mas antes, eu já peço para você aquilo que é de praxe, né? Para você dar o like nesse vídeo. Peço gentilmente para você se inscrever neste canal, que ajuda bastante, além de você ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Bom, falar desse filme requer alguns detalhes que precisam ser ressaltados antes de você ir propriamente dito para ele. Que é o seguinte, esse filme ele tem como base outro filme que foi feito, que foi o Cidadão Kane. Cidadão Kane é considerado por muitos o maior filme já feito na história. Então, esse filme, Mank, ele fala sobre o roteiro do Cidadão Kane. Como ele foi feito, como ele foi inspirado. A gente precisa ressaltar que existe uma certa polêmica envolvendo esse roteiro, porque muitas pessoas acreditam que ele foi escrito apenas pelo Mankiewicz. O filme Mank é por causa do roteirista que se chamava Herman Mankiewicz. Então eles abreviaram, o apelido dele era Mank. Então o roteiro oficialmente consta como escrito pelo Mankiewicz e o Orson Welles. Mas alguns acreditam que o Mankiewicz escreveu sozinho. E o filme do David Fincher, ele toma essa versão como verdadeira, né? Esse roteiro do filme Mank foi escrito pelo pai do David Fincher, que já é falecido, o Frank Fincher. E aí, como uma espécie de homenagem ao pai, o David Fincher acabou resolvendo fazer esse filme. E esse filme ele toma como verdade o fato desse roteiro do Cidadão Kane ter escrito única e exclusivamente pelo Mank. Então, esse filme ele mostra como o Mank teve a ideia, como veio a inspiração, como foi esse processo de escrita desse roteiro. Então, para isso, para a gente entender, inclusive para você que for assistir esse filme, quiser entender esse filme, você quase que necessariamente precisa ter assistido o Cidadão Kane e ter um conhecimento prévio de toda essa treta, de toda essa polêmica envolvendo esse filme. Então vamos falar um pouco do Cidadão Kane antes de falar do Mank. Bom, Cidadão Kane foi um filme lançado em 1941, oficialmente escrito pelo Orson Welles e pelo Mankiewicz. E a história desse filme relata a biografia de um homem muito poderoso que teve uma infância muito complicada e acabou se tornando um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, dono de uma cadeia de comunicações, de teatros, de rádios, enfim, um homem muito poderoso, mas que no filme é relatado como um homem muito triste, um homem que não tinha amigos, um homem de quem ninguém gostava, e que a partir da morte dele, o filme começa com ele morrendo, né? A primeira cena do filme é ele morrendo e falando a palavra Rosebud. E aí um jornal manda um jornalista tentar descobrir o que significa essa expressão, o que ele quis dizer com a palavra Rosebud, o que isso significava. E aí o filme ele vai recontando toda a vida do Charles Foster Kane, né? E aí vai vendo todas as histórias dele, vai falando com os amigos e vai relatando, por exemplo, um caso amoroso que ele teve com uma atriz sem talento, que ninguém dava valor para ela. Esse filme ele foi inspirado, a história contada, esse roteiro foi inspirado na história real de uma pessoa chamada William Rudolph Hearst. Esse cara, William, ele realmente é exatamente igual ao personagem do Charles Foster Kane. Então, é como se a vida dele tivesse sido transcrita para o filme e ele não gostou nem um pouco. Tanto é que ele começou uma campanha de boicote assim que o filme saiu. E esse boicote funcionou porque ele realmente era um homem poderoso. Para você ter uma ideia, o filme teve 9 indicações ao Oscar e ganhou apenas
uma estatueta justamente de melhor roteiro. E só por causa do Mank. É como se a indústria quisesse recompensar o Mank e não o Orson Welles. O Orson Welles ele ficou marcado depois desse filme. Realmente ele próprio já disse que a carreira dele quase que acabou praticamente depois desse filme. Inclusive, eu aconselho você, caso tenha curiosidade, a assistir um documentário que saiu junto com o filme, né? Saiu um box, um DVD duplo na época, muito bom, que um DVD é o filme e o outro DVD é um documentário só sobre esse filme, das dificuldades que teve na época para ser feito esse filme, né? Muito interessante. Daí você avalia a importância que esse filme tem por vários motivos, inclusive porque na época o Orson Welles ele tinha apenas 24 anos e aconteceu com ele um fato que raramente acontece, inclusive nos dias de hoje. Ele teve carta branca para fazer o filme que ele quisesse, com o orçamento que ele quisesse em Hollywood, tamanho era o prestígio dele. Bom, esse é o Cidadão Kane. E aí a gente agora vai para o filme do Mank. O filme do Mank fala justamente a história do Herman Mankiewicz, que é o roteirista. E aí a história é focada toda nele e com outros dois aspectos interessantes. Então o primeiro aspecto é o próprio Mankiewicz, o Mank. Como era ele, que era um cara que tinha problemas de alcoolismo, ele tinha alguns problemas ideológicos, né? A gente tem que lembrar que aquele período era um período muito importante na história americana, que aí entra o segundo aspecto, que é o aspecto político, né? O filme vai mostrando a disputa entre republicanos e democratas nas eleições para ocupar o governo lá da Califórnia. Então esse aspecto ele é muito explorado também. E o terceiro aspecto é justamente as mudanças que estavam acontecendo na indústria cinematográfica americana, né? Os rumores de greve, os pagamentos sendo atrasados, os salários sendo cortados pela metade, né? A criação dos sindicatos, porque a gente tem que lembrar que esse filme ele retrata o período do meio para o fim da década de 30, e a década de 30 é uma década que os Estados Unidos estavam se recuperando da quebra da Bolsa de 29. Então, politicamente, economicamente, era um período muito difícil nos Estados Unidos e esse filme ele retrata isso. Então, são 2 horas e 20 praticamente desse recontar de história. Você vai vendo que a história começa em 1940, quando o Mank ele tem um prazo dado pelo Orson Welles de 60 dias para escrever esse roteiro, e aí o filme todo ele vai remontando a história dele a partir de 1934 até 40, né? São flashbacks assim, né? Muito interessante. Então esse filme, para você entender esse filme, você precisa necessariamente sim ter visto o filme do Cidadão Kane e entender a treta, como eu falei, né? Porque senão você vai se sentir bastante deslocado e bastante perdido sem saber do que eles estão falando. Claro que isso não impede de você apreciar o filme, até porque com a direção do David Fincher e a atuação do Gary Oldman, realmente é uma coisa assim impressionante. Então existem poucas cenas em que o Gary Oldman não está presente. O filme é todo levado por ele. Realmente é quase certo que ele vai ter uma indicação ao Oscar, certamente, porque ele consegue levar o filme todo realmente nas costas, muito boa, realmente. Então, realmente é Gary Oldman do começo ao fim, está excelente, está muito bom. Então esse filme, ele retrata todo esse período histórico e todo o processo que teve de escrita desse roteiro, que no filme você vai ver que em um período muito curto ele consegue escrever uma coisa imensa, mais de 300 páginas de um roteiro. Então basicamente o filme dá a entender que ele escreveu tudo e o Orson Welles, o único trabalho que ele teve foi de cortar algumas partes para caber num filme de 2 horas. Então, é um filme que inclusive outro detalhe importante, quase que esqueço aqui de mencionar, ele é todo em preto e branco. E os cortes, algumas referências, e aí é porque vale a pena, né, você ter que assistir o Cidadão Kane, porque nesse filme do David Fincher, vários cortes e planos, ele faz uma homenagem, ele faz igual ao filme do Cidadão Kane. Então você reconhece, nesse filme você reconhece enquadramentos e planos e o estilo de direção parecidos ao daquela época, né? É um grande filme homenagem, né?
uma homenagem ao Mankiewicz e uma homenagem ao pai do David Fincher, que foi quem escreveu o roteiro original desse filme. Então vale muito a pena você assistir. Inclusive, mesmo que você não tenha assistido ao Cidadão Kane, você pode assistir, mas depois não tem como você não se sentir instigado a ir ver o Cidadão Kane. Então, vale muito a pena você assistir esse filme. Mank, certamente um dos indicados ao Oscar, com certeza, né? Porque esse período de outubro a dezembro, né, é um período meio que consagrado de filmes que são lançados justamente visando o Oscar. E esse filme é nessa linha e com certeza vai ter algumas indicações ao Oscar. A indústria gosta bastante desse tipo de filme, que homenageia a própria indústria, né? Não deixa de ser uma autorreferência. Então, certamente esse vai ser um dos indicados ao Oscar e certamente vale a pena você assistir esse filme. Assim como vale a pena você dar o like nesse vídeo, você se inscrever nesse canal, é muito importante, ajuda bastante. Além de você ativar as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, mas mais pra frente tem mais vídeo para você, tá bom? Até lá